Para começar, qual que é a sua maior preocupação? É a quantidade de cirurgia que você vai fazer essa semana, a quantidade de paciente que vai ter no consultório? Qual que é a sua dor? É gerenciar as comunicações das operadoras, cirurgia semana passada ou há 2 semanas, está aguardando autorização? Ou simplesmente você quer operar? Só operar. Eu tenho escutado muito isso. Os cirurgiões às vezes me procuram e falam, olha cara, eu só queria operar. Só quero operar. E às vezes a gente trava na burocracia, né? Faz o pedido, a operadora tem prazo, aí responde. Eu não tenho tempo para ficar respondendo, não tenho tempo para ficar dando atenção para essas perguntas da operadora, não tenho tempo para isso, enfim. E uma outra dor que é bem interessante, que muitas vezes os colegas fazem para mim, é que eles não têm noção quanto que eles ganham. Não tem noção quanto que eles ganham, quanto que eles produzem, de onde que vem todo o dinheiro que eles ganham. De onde vem toda a produção deles, eles não têm noção. Então, nessas análises, até falando sobre produção, tem uma coisa interessante que a gente acabou descobrindo, que os colegas eles não têm noção quanto que eles estão perdendo de dinheiro, ou quanto que eles estão deixando de ganhar, ou ganhando errado, né? Então, isso é muito claro quando a gente olha as glosas, né, o faturamento dos médicos, e olha as glosas, e aí a gente vai montar um recurso de glosa, né? Que a gente utiliza o nosso método de análise de recurso de glosa, que, diga-se, é muito eficaz. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente descobre que o colega ele não tem noção, ou ele tem uma vaga noção, né, de quanto que ele ganha, ou de quanto que ele poderia ganhar, ou do que ele está perdendo, o que ele poderia evitar de perder. Então são todas essas dores que permeiam, né, esse ambiente, e é nesse lugar que a gente quer se posicionar, é nesse lugar que a gente está se posicionando, porque a gente começou a constituir essa empresa, uma empresa que a gente acreditou desde o início que ela pode oferecer uma coisa diferenciada para o cirurgião, algo que vá realmente fazer sentido para ele, algo que vai fazer diferencial na vida deles. Então, desde o início a gente acreditou nisso, por isso que desde o início, a gente evitou qualquer menção do tipo, a empresa startup, né? Nós não somos uma startup, nós estamos criando uma empresa baseada em gestão de pessoas, gestão de processos, planejamento estratégico. Tanto que parte do nosso time é constituído por pessoas que têm um lastro de experiência em gestão, em processos, em planejamento estratégico. A gente se preocupou desde o início em constituir uma empresa focada em desenvolver um compliance coeso, ético, enfim. Então, a gente está nesse lugar, a gente quer se posicionar nesse lugar, como uma empresa que vai te oferecer uma coisa que você, não é nem que você gostaria de ter, que muitas vezes você nem sabe que precisa. Então, a gente quer oferecer esse serviço para você, tá? Então, basicamente, como é que a gente atua? Basicamente, a gente oferece, nesse momento, uma solução que vai atuar na jornada cirúrgica do paciente, tá? Então, a gente atua desde o início, desde o pedido da cirurgia, fazendo análise para verificar a assertividade da cirurgia, do pedido de cirurgia, assertividade mediante o que a operadora, as regras da operadora, não tem jeito. A gente precisa lidar com as regras do sistema, tá? O sistema existe para isso, você está inserido no sistema, você se colocou para atender pacientes dessa operadora, então não tem saída. Muitas vezes eu ouço o colega falar assim, mas eu vou pedir códigos de acordo com a minha especialidade, de acordo com o manual da minha especialidade. Não dá, tá? Desculpa ter que te falar isso, sei que muitas vezes esse discurso meu aqui vai até fazer com que alguns colegas não querem esse tipo de serviço, mas olha, eu tô aqui para te mostrar que o manual da sua especialidade, ele funciona muito bem para você montar um pacote de cirurgia, um pacote de honorário de cirurgia particular, mas para atuar na saúde suplementar, ele não funciona tão bem, tá? Porque na saúde suplementar existem regras, existem normativas, existem consenso da operadora, consenso da especialidade, existem um mar de regras. Isso aí precisa ser considerado. Não dá simplesmente para olhar para o manual da especialidade e dizer, vou cumprir o manual da especialidade. Não dá. Você até pode fazer isso, na verdade. A hora que você faz uma solicitação exatamente com os códigos do manual da sua especialidade, o que você vai ver? Olha, autorizou exatamente com o manual da minha especialidade. E aí lá na auditoria retrospectiva,
que é a auditoria retrospectiva? É aquela depois que você fez a RGO, você fez o procedimento cirúrgico, fez a RGO, e aí vai ao hospital, apresenta a conta para a auditoria externa, né, para o auditor da operadora, e o auditor da operadora vai canetar, como muitas vezes o médico diz, né? Não, ele negou depois, autoriza na pré e nega na pós, isso é errado. Sinto lhe dizer, mas não é errado. Inclusive, em muitos momentos, você usufrui desse benefício de solicitar uma cobrança diferente do que você autorizou inicialmente. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega, em que eu dei um exemplo para ele, é uma autorização de uma videocolestectomia, né, por exemplo, uma colestectomia por vídeo, sem colongiografia, aquele código comum. E aí a hora que você vai abordar, fazer lá o inventário da cavidade, você verifica, enfim, suponha isso, tá? Você verifica que o paciente não tem mais vesícula. E aí? Você já abriu o paciente, você tem que cobrar algum código, você vai ter que olhar ali a cavidade, de repente você só precisa, entrou e sair. Mas você precisa cobrar algum código. Você vai cobrar o código da videocolestectomia? Não tem como você cobrar o código da videocolestectomia. Você vai acabar pedindo para trocar o código, um código de, por exemplo, laparotomia, enfim, um outro código. Então existem momentos, existem procedimentos que você vai acabar realizando ou tendo que realizar um procedimento diferente do que foi autorizado inicialmente. Eu dei só um exemplo esdrúxulo, né, um exemplo até polêmico, mas existem procedimentos que você pode realizar algo diferente do que foi autorizado inicialmente. Você introduz, começa a fazer o procedimento e verifica que tem alguma outra coisa diferente do que imaginava inicialmente. Isso acontece o tempo todo e você precisa cobrar isso, porque você está fazendo esse serviço, você está com o paciente na mesa, está com o paciente aberto, você não vai simplesmente abrir e fechar o paciente para solicitar autorização para você fazer de novo o procedimento conforme o que você viu no VAR. Você não vai fazer isso. Então o que é feito? Você solicita algo diferente do que foi autorizado. E a operadora, nesse cenário, ela vai, mediante análise da auditoria retrospectiva, validar, conforme a RGO, a anatomopatológica e toda a regra que você já está acostumado, validar exatamente o que foi feito, junto com o que foi autorizado. É diferente, ela vai validar só o que foi feito. E o que está autorizado inicialmente era só para dar start ao processo. Então isso tudo é possível, isso tudo acontece. Né? Então, se a operadora autoriza alguns códigos e nega na retrospectiva, ela nega baseado em diversas regras, diversos cenários, CBHPM, instruções gerais CBHPM, tem muitas regras que, se você se colocou para trabalhar com o operador, com a saúde suplementar, você precisa trabalhar de acordo com essas regras. Às vezes a gente vai ouvir de algum colega falar que não quer saber disso, não tem saída, vai ter que sair da operadora, fazer outra coisa, trabalhar com outra coisa, ou trabalhar só particular. Tranquilo, isso aí é uma decisão do médico, completamente aceitável. Então, assim, diante de tudo isso, como você quer trabalhar com saúde suplementar, estamos aqui para ajudar você a pedir o seu procedimento cirúrgico, acompanhar a jornada do monitoramento da autorização, porque até antes de julho, a operadora tinha 21 dias úteis para autorizar ou negar o seu procedimento, agora ela tem 10. Então, de alguma forma, isso beneficia o paciente, beneficia também o cirurgião, porque agora o cirurgião tem uma oportunidade de fazer mais procedimentos por oportunidade. Então, a gente vai atuar nessa jornada do monitoramento, do agendamento cirúrgico, da RGO, para ajudar você a não perder a oportunidade, a cobrar exatamente o que você fez de forma justa, que você possa receber exatamente o que você fez, nem mais nem menos, de modo que a operadora também não vai te pagar nem mais nem a menos, exatamente o que é justo. E nesse ambiente existem muitas oportunidades, muitos colegas que começaram a trabalhar com a gente tiveram indicadores maravilhosos, de uma produção que o colega faturava um número 100%, que a gente vai colocar aqui, o colega passou a faturar 200%, 160%, o colega passou a melhorar o faturamento. Mas o colega tá fazendo não tá, com a operadora, não tá. Ele está simplesmente atuando, trabalhando conforme o que ele realizou, nem mais nem menos. Cobrança justa, a operadora paga o que é justo. Porque a gente tem tanta regra,
que quando você faz um procedimento e você coloca um código errado naquele procedimento, um código equivocado, seja porque você passou o código, porque você estava cansado, porque você pediu para alguém fazer, por N motivos que você conhece, aquele código chegou errado para a operadora. E esse código, quando ele chega errado para a operadora, ele vai ser pago errado. Menos, geralmente, né? Então a operadora não vai querer te pagar mais. Infelizmente, isso acontece. E raramente a operadora sinaliza para te voltar aquela conta para você ter a oportunidade de retificar aquele processo. Então a gente está aqui para isso, para ajudar você a receber exatamente o que você produziu, ajudar você a cobrar exatamente por aquilo que você fez, para fazer uma conciliação do pagamento, para verificar exatamente se está sendo pago finalmente o que foi acordado na esteira do faturamento hospitalar. Enfim, é para isso que a gente está aqui. E além disso tudo, você imagina o seguinte, você ter uma visão de como está o seu faturamento num dado ponto do mês. Quantos de cirurgia eu produzi até agora? Quantos pedidos de cirurgia eu produzi até agora? Quantas cirurgias eu fiz até agora? Quantas cirurgias eu recebi até agora? Quantas cirurgias eu tenho aguardando autorização até agora? Quantas cirurgias por plano de saúde eu tenho aguardando autorização até agora? Quantas cirurgias por plano de saúde eu fiz até agora? Quantas cirurgias por plano de saúde eu recebi até agora há 3 meses, que as operadoras às vezes demoram para começar a pagar, né? 2, 3, 6, 8, em alguns casos 12 meses, né? Ou quantas cirurgias eu ainda não recebi nos últimos 12, 24 meses. Imagina se você pudesse ter acesso a todos esses números. Faz sentido para você? É esse trabalho que a gente quer fazer. Vamos junto?